ouvir a palavra, né? O Senhor vai transmitir para nós através do nosso irmão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Podemos nos sentar. E mais uma vez, boa noite a vocês que estão aqui. É uma alegria muito grande, né, estarmos reunidos mais uma terça. Boa noite também para você que estará assistindo essa pregação futuramente. E louvado seja Deus, né, pela vida de vocês, por estarmos aqui hoje para louvarmos e bendizermos a Deus por mais um dia, né, pelo ar que respiramos, por tudo que nós somos e temos. E hoje é um tema mais que especial, principalmente para mim, que eu admiro demais as aparições, né, em Fátima. E quando eu escolhi para falar sobre as aparições de Fátima, eu nem tinha ligado que nós estamos em maio, que dia 13 de maio se comemora, né, as aparições. Então, quando eu vi isso, assim, quando eu vi, opa, até em maio, eu fiquei mais feliz ainda, né, por justamente em maio estar falando sobre as aparições de Maria, né. Então eu gostaria de começar dizendo que as aparições em Fátima são aparições particulares, né? São revelações feitas aos pastorzinhos, né? A Lúcia, a Jacinta e a Francisco. E a igreja, ela não nos obriga a acreditar nas aparições particulares, né? Não é que nem um dogma de fé. Um dogma de fé, nós, se dizemos católicos, nós temos que acreditar. Se você é católico, você tem que acreditar. Como é um dogma de fé nosso, da Igreja Católica, a Assunção de Maria, né? Maria ser elevada ao céu de corpo e alma. Isso é um dogma de fé. Se nós somos católicos, nós temos que acreditar nisso. Então, se você não acredita, está errado. Nós temos que acreditar. Mas as aparições são revelações privadas. Então, a Igreja, ela não nos obriga a acreditar. Mas diante de tantos os fatos, de todos os acontecimentos, dos milagres, das curas, nós vemos que aquela revelação é verdade, né? E em Fátima, diante do grande milagre que para mim foi um dos maiores milagres, das maiores manifestações de Deus para com a humanidade, através do sobrenatural, através de uma visão, de uma demonstração, né? Que foi o sol dançar. Para mim, aquilo ali foi o maior milagre que Deus podia ter feito para a humanidade, né? E ainda tem muitas pessoas ainda que falam assim, mas se Deus existe, por que Ele não mostra, né? Por que Ele não faz algo? E Deus fez, né? E faz. Tem algo maior do que o sol dançar no céu, né? E vir em direção das pessoas, diante de 70 mil pessoas que estavam ali, entre jornalistas, entre médicos, entre todos os tipos de pessoas, né? Então é um grande milagre que Deus realizou, mostrando que Deus, de fato, Ele existe, Deus nos criou, né? E a Bíblia também, ela mostra muitos sinais sobrenaturais na terra, que estão acontecendo na humanidade, como Deus falou com Moisés no Monte Sinai, né? Deus falou diretamente com Moisés. A aparição de anjos, né? O anjo Gabriel visitou Maria, os anjos apareciam para os profetas no Antigo Testamento. Então, desde a palavra do Antigo Testamento, Deus ele se manifesta sobrenaturalmente na terra. Então, por que não agora acontecer esses milagres nos nossos tempos também? Então, de fato, é algo de Deus, nós devemos sim acreditar, né? Então, as aparições elas começam a aparecer, primeiro aparecer num anjo, né, para as crianças, que ele apareceu em 1916, quando as crianças estavam ali pastoreando, né, as ovelhas. Então o anjo aparece e fala para as crianças: não temais, eu sou o anjo da paz, né? Orai muito, ele diz. E ele ensina uma oração que nós fazemos quando estamos em adoração, né? Eu mesmo faço muito essa oração, que é aquela oração: meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos.
E peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não os amam. Então, nessa primeira aparição, o anjo, ele ensina essa oração a Lúcia, a Jacinta e a Francisco, né? E ele diz para eles assim: os corações de Jesus e Maria estão atentos às vossas súplicas. Então, essa é a primeira aparição, né, do anjo para os pastorzinhos. E a segunda também, a aparição do anjo, aconteceu em 1916, né? O anjo, as crianças estão ali na hora do almoço, né, a brincar perto da casa delas ali. Então, de repente, aparece o anjo diante delas e diz para elas: o que fazeis? Ele fala, né? Orai, orai muito. De novo ele repete, né? O coração de Jesus, o coração santíssimo de Jesus tem desígnios para os vossos corações, para as vossas pessoas. Então o anjo alerta eles, que eles estavam brincando, né? Para você ver, crianças simples, né? Brincando, mas o anjo, como Deus tem um desígnio grande para eles, o anjo aparece e fala isso para eles: o que estáis a fazer? Orai, orai muitos. E o anjo ainda fala: oferecer orações e sacrifícios. Então, Lúcia, né, quando o anjo fala para eles oferecerem orações e sacrifícios, Lúcia pergunta para ele: mas como havemos de nos sacrificar? Então, o anjo responde: de todas as formas possíveis, né? Então, o anjo fala que de todas as formas possíveis, ele pede para que eles se sacrifiquem. Aí ele diz assim: sobretudo aceitai e suportai com submissão o sofrimento que o Senhor vos enviar. Então o anjo ali já está anunciando tudo aquilo que eles vão passar futuramente, né, devido às aparições, toda a perseguição que eles vão passar e todo o sofrimento. Então, além dos sacrifícios, para que eles aceitem, né, aquele sofrimento que eles vão passar futuramente. Aí o que acontece? Como os anjos pediram para que eles sacrificassem, Francisco ficou pensando, né, de que forma que eles iriam se sacrificar, de que forma que eles iriam fazer isso, esse sacrifício pela conversão dos pecadores, porque o anjo pediu para que eles sacrificassem pela conversão dos pecadores e por tudo aquilo, para desagravar o coração de Deus, né, de todos os pecados que ele era ofendido. E aí Francisco pensando, e ele deu uma ideia de como eles iam pastorear as ovelhas ali, eles levavam lanche, né, na hora do almoço, para eles lancharem. Então Francisco deu a ideia de jogar fora esse lanche, né? E aí todos eles, Lúcia e Jacinta, concordaram, né, em jogar fora o lanche, e aí eles ficavam sem comer. Então isso já era um sacrifício que eles estavam fazendo. E aí eles acabavam comendo o que tinha entre raízes, e também tinha uma fruta que eles comiam. Aí eles procuravam aquela fruta mais azeda que tinha na árvore para eles comer, e fazendo penitência que o anjo pediu também. E além disso também eles bebiam uma água, sabe, barrenta. Em vez deles beberem uma água limpa, tinha uma água que era meio barrenta, um gosto ruim. Então aquelas crianças naquela idade, né, acabavam bebendo essa água em sacrifício, obedecendo aquilo que o anjo pediu. Aí acontece a terceira aparição do anjo. Essa aparição ela é muito interessante, por quê? Porque o anjo ele aparece com o cálice segurando e com a hóstia acima do cálice, e da hóstia cai gotas de sangue dentro desse cálice. Então, quando ele aparece, ele deixa a hóstia e o cálice suspenso no ar. O anjo ele se prostra com o rosto por terra e pede para as crianças também fazerem a mesma coisa. E ele faz a seguinte oração: Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que ele mesmo é ofendido. Então aqui o anjo está fazendo uma adoração a Jesus Eucarístico, né, em reparação a todas as ofensas, a tudo aquilo que Jesus é ultrajado. E aí muitas vezes me questionam, né, até mesmo hoje lendo sobre isso, quantas vezes eu vim adorar Jesus para fazer um momento de reparação, quantas vezes nós buscamos
a capela que fica aberta, né, durante a semana. Quantas vezes nós viemos aqui, tiramos um tempo do nosso dia para fazer uma oração, uma adoração de reparação, né, porque Jesus é muito ultrajado hoje em dia. Nós vemos aí coisas horríveis como aconteceu no carnaval, como acontece diante do mundo, como teve essa expo satânica aí, um evento satânico, né, que eles rasgavam a Bíblia ali na frente de todo mundo e defamando e criticando e falando mal, né? Então o anjo aqui já ensina para as crianças como nós devemos fazer um momento de adoração e reparação a todos os pecados que é feito contra o sagrado corpo de Jesus. E ele continua: e pelos méritos infinitos do seu santíssimo coração e o coração imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores, da hóstia pela conversão dos pecadores. Então ele pede, né, em adoração, além de reparar os pecados cometidos contra o sagrado corpo de Jesus, ele pede também o anjo pela conversão dos pecadores. E aí, neste momento, o anjo se levanta, ele pega a hóstia e dá para Lúcia comungar, né, e pega do cálice o sangue de Cristo e dá para Jacinta e Francisco beber o sangue de Jesus. Então aqui se encerra as aparições do anjo. Então foram essas 3 aparições antes de acontecer a primeira aparição de Maria. Aí aqui, em 13 de maio de 1917, já acontece a primeira aparição de Maria. Então Maria aparece, né, para eles ali, quando eles estavam pastoreando as ovelhas, e Lúcia, vendo Maria, aquela senhora brilhosa, né, resplandecente, pergunta: de onde é vós me ser? Né, na palavra, né, em Portugal, que é ali que aconteceu, em Portugal. Então ela pergunta: de onde é vós me ser? E aí Maria responde: eu sou do céu. E aí, criança, né, elas começam a perguntar para Maria: eu vou para o céu? Aí Maria responde: sim, vais. E a Jacinta? Também. E o Francisco? Também, mas tem que rezar muitos terços. E aí um ponto, né, para nós meditarmos: Maria fala por uma criança, né, de 10 anos, que Francisco tinha 10 anos naquela época, que ele vai para o céu, mas ele tinha que rezar muitos terços. Aí eu fico pensando, imagina eu, né, imagina nós, que temos tantos pecados, né, se Maria falando com a criança que para ela ir para o céu tem que rezar muitos terços, imagina a gente, né, o que a gente não tem que fazer para ir para o céu, né. E aí Lúcia, ela lembra de 2 amigas delas que haviam morrido há pouco, e pergunta para Maria, né, e Maria das Neves está no céu? E aí Maria responde: sim, está. E Amélia? Aí Maria responde, né, que ela está no purgatório até o fim do mundo. Então outro ponto também para nós meditarmos, né, uma criança está no purgatório até o fim do mundo, né. Quais eram os pecados de uma criança? Imagina nós, o que nós devemos fazer para pelo menos merecer o purgatório, né? Então Maria pergunta para eles: quereis oferecer-vos a Deus para suportar todos os sofrimentos que Ele quiser enviar-vos, em ato de reparação pelos pecados com que Ele é ofendido e de súplica pela conversão dos pecadores? Então os 3 respondem: sim, queremos. E depois ter muito que sofrer, mas a graça de Deus será o vosso conforto. Então a Maria aqui novamente diz que eles vão sofrer, né, diante de tudo que está acontecendo, daquelas aparições, eles vão passar por sofrimentos, confirmando também o que o anjo já tinha falado, né, que eles iriam sofrer. Essa foi a primeira aparição. A segunda aparição de Maria aconteceu no dia 13 de junho de 1917. Estavam presentes ali já mais em torno de 50 a 60 pessoas, porque a notícia, né, da primeira aparição já se espalhou. Lúcia e Francisco não queriam contar, mas aí Jacinta acabou contando e espalhou aquilo ali na vida deles. Então, para a próxima, essa aparição já estava presente 50 a 60 pessoas ali reunidas. Então, Lúcia pergunta de novo, né? Que vós me quer? E aí Maria fala para eles virem, continuarem a vinda no próximo mês, para que eles comecem a rezar o terço, pede para que Lúcia aprenda a ler, né? Porque ela vai precisar para poder manifestar
a vontade de Deus. Então Lúcia pede a cura de alguns doentes, Maria fala para que será curada alguns, mas outros não, que era necessário que eles se arrependessem dos seus pecados para que a cura acontecesse. E pede também para que eles sejam levados para o céu, né? Lúcia, ela pede, já que Maria tinha falado da primeira aparição que eles iriam para o céu, nessa segunda, Lúcia já pede para que eles fossem levados para o céu. Então Maria responde para Lúcia, para eles ali, que Jacinta e o Francisco, ela iria levar em breve para o céu, mas só que Lúcia ficaria lá, ficaria aqui na terra por um tempo mais, porque Jesus queria se usar dela para que Maria fosse conhecida e amada aqui na terra, e para divulgar a devoção ao Imaculado Coração de Maria. Então nessa aparição, Maria com os braços abertos, ela no seu braço, na sua mão direita, aparece o coração, né, todo cheio de espinhos cravejados, e ali os pastorzinhos eles já entendem que é o coração de Maria ultrajado pelos pecados, pelos pecadores e difamado. Aí na terceira aparição aconteceu no dia 13 de julho de 1917. Ali já estavam presentes em torno de 4 a 5 mil pessoas, ou de 2 a 3 mil pessoas. Uns dizem que era de 4 a 5 e outros dizem que é de 2 a 3 mil pessoas. Quer dizer, então de 50 a 60 já aumentou o número, né? Já tinha muito mais gente, já passava de 1000 pessoas ali reunidas, para ver o que essa aparição iria acontecer. E aí Lúcia pergunta novamente, né? Vós me ser o que me quer? Então Nossa Senhora fala para ela para que ela continue a vir, que ela venha ali no dia 13 do mês que vem, e que ela continue a rezar o texto todos os dias, né? Então Nossa Senhora reafirma para que eles continuem vindo, né, ali na Cova da Ia, e para que continue rezando o terço, para que obter a paz do mundo e o fim da guerra, porque só ela lhes poderá valer. Então Nossa Senhora pede para que elas rezem o terço para que a guerra acabe. E aí Lúcia pergunta: queria pedir para nos dizer quem é, para fazer um milagre com que todos acreditem que vós me nos apareça. E Maria responde: em outubro direi quem sou, o que quero, e farei um milagre que todos hão de ver, para acreditar. Sacrificai-vos pelos pecadores e dizei muitas vezes, e em especial quando fizerdes algum sacrifício. Então Nossa Senhora pede a eles para que eles se sacrifiquem pela conversão dos pecadores. E quando fizer algum sacrifício, dizei: ó Jesus, é por vosso amor, pela conversão dos pecadores e em reparação pelos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria. Então ela pede para que quando eles fizerem algum sacrifício, ou todos aqueles que fizerem, nós também, né, para que seja feita essa oração, que é pela conversão dos pecadores e é pela reparação dos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria. E ao dizer essas palavras, abriu de novo as mãos, como nos outros dois meses, né? Aí, aqui vai começar, ainda nesta visão, depois Maria falou tudo isso, vai começar aquilo que é chamado de o segredo de Fátima, né? Não sei se vocês já ouviram falar do segredo de Fátima, que é dividido em 3 partes. Tem a primeira parte do segredo, a segunda e a terceira. Então, o que vai ser falado agora dessa revelação era naquela época, né? Hoje nós já sabemos, era um segredo que não podia ser falado para ninguém, e Nossa Senhora ao final fala que não deveria ser revelado, né? Então, a primeira parte do segredo é a visão do inferno. Naquele momento que Maria sobe, né, ela estende as mãos e as crianças, os pastorzinhos, veem ali como se fosse um lago de fogo, né? E nesse lago de fogo como se visse brasas ardentes e como se fosse fagulhas, sabe, pegando fogo em formas humanas e pegando fogo, e gritos e gemidos, e ali demônios asquerosos, elas falam assim que de formas que nunca se viu, de formas assim que nunca se viu na terra, sabe, as formas asquerosas daqueles demônios,
e muitos gemidos de gritos e dor. E aí Nossa Senhora diz para elas, né? Elas assustadas perguntam para Nossa Senhora, elas levantaram a vista para Nossa Senhora, que nos disse com bondade e tristeza. Então Nossa Senhora falou para elas: vistes o inferno, para onde vão as almas dos pobres pecadores. Para salvar, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. Se fizerem o que eu vos disser, salvar-se-ão muitas almas e terão paz. A guerra vai acabar, mas se não deixarem de ofender a Deus, no reinado de Pio XI, começará outra pior. Então, aqui ela diz que eles viram o inferno, né? E muitas vezes nós ficamos se perguntando assim, mas nossa, não vamos falar isso, não vamos falar do inferno, que as pessoas vão deixar de ir na igreja, vão ficar com medo. Mas a Bíblia fala do inferno mais vezes do que se fala do céu. Se nós pudermos ver lá, fala mais do inferno do que do céu, né? E Deus, ele mostrou não só para eles, para Francisco, Jacinta e Lúcia, o inferno através dessa visão, mas mostrou também para Santa Teresa d'Ávila, que viu o inferno. Santa Francisca Romana também, que tem um livro que chama Tratado do Inferno, onde ela conta detalhes, sabe? Eu até recomendo vocês que procurem, tem ele em audiobook na internet. Santa Francisca Romana, ela conta detalhes ali de como é o inferno, como é Lúcifer, como é Satanás e como é punido os pecados dos pecadores que vão para lá, sabe? Tipo, cada pessoa que viveu em pecado aqui na terra, que nem o pecado da impureza, lá tem uma tortura específica para o pecado da impureza, o pecado da injúria, da vaidade. Então, cada pecado, a alma é torturada conforme aquele pecado que ela viveu aqui na terra. Então, é um negócio bem assim, bem assombroso. A primeira vez que eu li, eu fiquei bem assustado, assim, bem, né? Falei, nossa, o que nós estamos fazendo para merecer o céu, né? Quantas almas vão para lá e nós não nos penitenciamos, não oramos pela conversão desses pecadores. Então Maria fala para eles que eles viram o inferno, né? E ela diz: para onde vão as almas dos pobres pecadores? Para salvar, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. Então, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao imaculado coração de Maria para a conversão dos pecadores, para que essas almas não vão para o inferno. E ela diz: se fizerem o que eu vos disser, salvar-se-ão muitas almas e terão paz. A guerra vai acabar, mas se não deixarem de ofender a Deus, no reinado de Pio XI começará outra pior. E de fato, né, no reinado de Pio XI, que durou até 1939, aconteceu uma guerra, né, que foi a Segunda Guerra, pior do que aquela, conforme Maria tinha profetizado. Porque de fato eles não obedeceram, não seguiram o que Nossa Senhora estava pedindo naquela época. Então veio a Segunda Guerra, uma guerra que devastou aí a humanidade, que uns escritores dizem que morreu em torno de 55 milhões, outros dizem que morreu em torno de 80 milhões. De qualquer forma, muita gente morreu, né, nessa guerra por não obedecer o chamado do céu, a voz do céu, não fazer a vontade de Deus. E a segunda parte do segredo, que ainda é nessa visão ainda que eles estão tendo, é isso que eu vou falar agora. Então Nossa Senhora diz a eles: quando virdes uma noite alumiada por uma luz desconhecida, sabei que é o grande sinal que Deus vos dá de que vai punir o mundo de seus crimes, por meio da guerra, da fome e da perseguição à Igreja e ao Santo Padre. Para impedir, virei pedir a consagração da Rússia a meu imaculado coração e a comunhão reparadora dos primeiros sábados. Se atenderem aos meus pedidos, a Rússia se converterá e terão paz. Senão, espalhará seus erros pelo mundo, promovendo guerras, aí perseguição à Igreja. Os bons serão martirizados, o Santo Padre terá muito que sofrer, várias nações serão aniquiladas. Por fim, o meu imaculado coração triunfará. Então essa é a segunda parte, né, do segredo. E Nossa Senhora, ela fala que se vires uma luz estranha, uma luz diferente no céu,
nós iríamos saber que era chegada a hora de Deus punir, né, o mundo pelos crimes, pelos seus crimes, por meio da guerra, da fome e da perseguição, né? Porque é quem que faz a guerra? É o homem, através do homem. Não é que Deus quer a guerra, né? Porque Deus é Pai. Então, Nossa Senhora fala aqui que se não obedecerem, que para impedir isso, de acontecer tudo isso, era necessário que fosse feita a consagração da Rússia ao Imaculado Coração dela e a comunhão reparadora dos primeiros sábados. Então, essa consagração da Rússia, ela só vai acontecer em 1942 pelo Papa Pio XII. Só que ele não consagrou conforme Nossa Senhora pediu. Ele consagrou o mundo ao Imaculado Coração de Maria. Então não foi feita a consagração como Nossa Senhora pediu. Então não foi obedecido, né? E aí em 1952 ele de novo faz uma consagração, né? Mas não do mundo, ele consagra em específico a Rússia, porque a primeira consagração ele consagrou, ele falou da Rússia sim, né? Mas numa consagração feita do mundo inteiro. E na segunda ele já consagra a Rússia, só que também não foi feito como Nossa Senhora pediu, porque não estava presente todos os bispos ali reunidos, não foi comunicado todos os bispos para fazer essa consagração junto com todos os bispos. Então, mais uma vez, a consagração da Rússia não é feita conforme Nossa Senhora pediu. E aí, somente em 25 de março de 1984, o Papa João Paulo II, ele realiza a consagração da Rússia, como Nossa Senhora havia pedido naquela aparição, naquela visão. E aí foi feita realmente a consagração. Então aqui nós falamos da primeira parte do segredo, da segunda parte e agora a terceira parte do segredo. Essa primeira e segunda parte do segredo, ela foi revelada já ali em 1941. Já essa terceira parte do segredo, ela se foi revelada muitos anos depois, né? Foi no ano de 2000 pelo Papa João Paulo II que revelou ao mundo a terceira parte do segredo. Aí tem alguns, né, que dizem que não foi revelado todo o segredo, que ainda tinha coisas, mas o próprio Papa Emérito na época, Bento XVI, falou que era descartado essas hipóteses, que foi realmente revelado toda a parte do segredo, do terceiro segredo de Fátima. Então, o segredo que naquela época foi falado por Nossa Senhora é esse. As crianças viram, né, um anjo, um grande anjo, com a espada de fogo, né, e ele, ao se mover essa espada, o fogo caía como se fosse queimar toda a terra. E diante desse fogo, Nossa Senhora, com as suas mãos, apaziguava esse fogo da espada. E esse anjo, quando ele balançava a espada, ele gritava penitência, 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 né? Então ele clamava ao mundo penitência, para que as pessoas fossem salvas e o mundo não fosse destruído. E aí, nessa aparição, nessa visão, eles veem, né, subindo um monte, primeiro um Papa, né, subindo, atrás do Papa os bispos, e atrás dos bispos os religiosos, as religiosas, e atrás ainda desses religiosos e religiosas, os leigos, né, que somos nós. Então eles viam eles subindo um grande monte e o Papa passando, e eles passando por uma cidade toda destruída, em ruínas, e o Papa ali vendo aqueles cadáveres, começava a rezar, né, pelas almas daquelas pessoas que estavam mortas, meio trêmulo, e ao chegar no cume dessa montanha ali, eles são todos assassinados, todos mortos com tiro, né, naquele momento. Então, essa é a terceira parte do segredo, né, esse assassinato. A irmã Lúcia, ela disse que lhe foi dada a visão, né, mas não a interpretação do que ali estaria acontecendo ou quando seria. Isso é dado à igreja, essa interpretação, né. Eu acredito particularmente que seja uma visão da época do fim dos tempos mesmo, né, quando a igreja vai ser perseguida, que eles vão perseguir, eles vão matar os cristãos. Então acredito que seja isso. Isso é uma visão minha. Aí o que acontece? Aí acabou o segredo, né, a terceira parte do segredo,
E aí Nossa Senhora aparece a Maria a 19 de agosto de 1917. Né? Ali já estavam presentes em torno de 15 a 18 mil pessoas. Então, quer dizer, o número vai aumentando cada vez mais. Né? Vindo gente de todos os lados para poder ver essa aparição de Nossa Senhora. E aí Nossa Senhora fala para eles continuarem vindo à Cova da Ia, né? Para eles virem no mês seguinte, para elas continuarem rezando o terço, e que ela faria um milagre no próximo mês, que todos iriam acreditar que realmente ela estava aparecendo ali. E aí ela diz assim: rezai, rezai muito, e fazei sacrifício pelos pecadores, que vão muitas almas para o inferno, por não haver quem se sacrifique e peça por elas. Né? Então aqui é mais um ponto de reflexão para nós, Maria pedindo para que ela se sacrifique, porque há muitas almas indo para o inferno, né? Porque não tem quem reze por ela. E enquanto eu olho para nós, né, para mim, e o que eu estou fazendo para salvar as almas do inferno, né? Para que elas não vão para o inferno? O que eu estou fazendo? Qual é a minha atitude, a minha vida de oração, de sacrifício, de jejum? Então é um momento para nós refletirmos o que nós estamos fazendo, né? E aí na quinta aparição de Maria, no dia 13 de setembro de 1917, ali já estavam presentes em torno de 20 a 30 mil pessoas. Então um número mais que triplicou, de 20 a 30 mil pessoas ali reunidas, esperando a aparição de Maria. E nessa aparição, Maria fala para que eles continuem rezando o terço, a Nossa Senhora do Rosário, para que alcance o fim da guerra. E Maria também, as crianças, quando o anjo pediu para elas sacrificarem Nossa Senhora, elas viram, né, uma corda ali meio áspera, uma corda que machucava, então elas amarravam essa corda no seu corpo, e aquilo ali machucava, né, elas. Então aquilo era uma forma delas sacrificarem pela conversão dos pecadores. Era uma forma delas sacrificarem para que as almas não vão para o inferno. E Nossa Senhora nessa quinta aparição, fala para elas não usarem a corda de noite e de dia, porque elas usavam a corda direto, de noite e de dia, né? E à noite aquilo incomodava e elas não conseguiam dormir. Então ela fala que Deus se agrada muito do sacrifício dela, mas não era para elas usarem aquela corda de noite, né? E aí fala para que elas usem só de dia. E aí eu fico pensando novamente, né? Nós somos as crianças fazendo sacrifício e nós, o que nós fazemos, né? Que tremendo isso para nós refletirmos a nossa vida hoje. Então ela diz que em outubro que viria também Jesus, que viria São José com o menino Jesus, e ela viria também como Nossa Senhora do Carmo e Nossa Senhora das Dores no próximo mês. Então Lúcia pede a cura de alguns doentes, Maria fala que vai curar alguns, mas outros não, e que eles precisariam se emendar para que eles fossem curados. Agora nós vamos falar da sexta aparição, que aconteceu no dia 13 de outubro de 1917. Ali já estavam presentes em torno de 50 a 70 mil pessoas, porque aqui de fato era o dia do milagre. Nossa Senhora já estava prometendo um milagre para que todos vissem e acreditassem que ela estava ali. Então isso atraiu uma multidão de gente. Tinha pessoas com câmera, na internet a gente consegue achar hoje fotos, né, daquele momento, de pessoas ali naquela época. Então de 50 a 70 mil pessoas. E Maria, ela pede, né, para que seja feita ali uma capela em honra a Nossa Senhora do Rosário, para que elas continuem a rezar o terço. Então Maria sempre batendo nessa tecla, né, rezar o terço todos os dias, né? Então é um pedido para nós hoje, para que a gente reze o terço, ainda mais esses tempos difíceis que nós estamos vivendo, né? E nós vemos que não foi cumprido o que foi pedido por Nossa Senhora. A Rússia não se converteu e ela está espalhando o erro dela pelo mundo, né? Que é o comunismo, a guerra que está acontecendo na Ucrânia até hoje. Estamos perto aí, próximo à Terceira Guerra Mundial, né? Só Deus sabe o que vai acontecer. Então Nossa Senhora me pediu hoje para nós aqui, para nós rezarmos o terço, para que se acontecer, pelo menos que nós estejamos preparados para tudo que vier, para que não estejamos dormindo. E aí Nossa Senhora pede para que seja feita essa capela, né, em honra a Nossa Senhora do Rosário, e ela fala que a guerra vai acabar, que era no caso a Primeira Guerra, né? E Jacinta pede novamente, Lúcia pede novamente para que seja curada algumas pessoas,
alguns doentes. E tomando um aspecto muito triste, Nossa Senhora diz: não ofendam mais o nosso Senhor, que já está muito ofendido, né? Então, ela fala que Jesus já está muito ofendido, né? Naquela época, imagina agora, né? Se naquela época Jesus já estava muito ofendido, imagina como Jesus não está ofendido hoje. E então, Nossa Senhora, ela sobe, aí desaparece aquela imagem e aparece São José com o menino Jesus, como se estivesse abençoando a terra ali. E também depois desaparece São José com Jesus e aparece Nossa Senhora vestida como Nossa Senhora do Carmo. Depois aparece Nossa Senhora como Nossa Senhora das Luzes, como ela tinha falado na aparição anterior. E neste momento que essa visão que Nossa Senhora desaparece, o sol ele começa a mudar de cor, né? Ele começa a radiar muitas cores ali do espectro solar, e várias cores começam a aparecer assim, transmitir, né? O sol transmitir o verde, amarelo, azul, e ali o sol ele começa a girar em torno de si mesmo. Todo mundo, e Lúcia fala: olha para o céu, de repente toda aquela multidão, né? Em torno de 70 mil pessoas começam a olhar para o céu, e aí aquele sol começa a descer direto sobre eles, assim, todo mundo começa horrorizado a gritar, fim do mundo, começa a chorar, começa a pedir perdão a Deus, né? Porque para eles ali parecia o fim do mundo. Imagina um sol daquele tamanho vindo sobre todo mundo e aquele calor, né? Então as pessoas ficaram naquele momento desesperadas, e aí o sol volta para o lugar zigue-zague, volta para cima, né? Além dele ter dançado em volta dele mesmo ali. Então foi, como eu falei no começo, assim, um dos maiores milagres que Deus fez para que a humanidade acredite na sua palavra e se converta, né? Foi um dos maiores milagres que eu tenho, né, para mim, assim, que Deus fez para que a humanidade mudasse de vida. Então, depois, né, de todos esses acontecimentos, essa sexta aparição foi a última aparição de Nossa Senhora ali, né, na cova da Iria. Depois de tudo isso que aconteceu, depois que Jacinta morreu e Francisco, né, porque Nossa Senhora já levou eles para o céu, como havia falado, Lúcia ela vai para o convento das irmãs Doroteias, né, de Pontevedra, e ela fica ali, né, ela se consagra com essas irmãs. E aí Nossa Senhora aparece 8 anos depois, né, em 1925, no quarto de Lúcia, em Pontevedra, na Espanha, no dia 10 de dezembro de 1925. E ali aparece o coração de Maria, todo cravejado de espinhos, e Jesus ele fala: tende piedade do coração da vossa Mãe Santíssima, coberto de espinhos, que os homens ingratos sempre o ofendem, e não há ninguém que faça um ato de reparação. Então Jesus, né, ele fala que o coração de Maria está cravejado de espinhos, e ela vendo, né, tendo aquela visão, e que não existe ninguém está fazendo uma reparação por conta daquilo, né? E Nossa Senhora ela também vem pedir nessa aparição a irmã Lúcia para que seja feita a reparação dos 5 primeiros sábados, né? Que durante os 5 primeiros sábados nós possamos confessar, comungar e rezar o terço, e fazer 15 minutos de companhia com Maria, meditando nos 15 mistérios, né? Naquela época eram os 15 mistérios, mas hoje são 20, os 15 mistérios do Santo Terço. Então essa é a reparação que Maria pede, né, nessa aparição aqui que ela fez, para que seja feita essa reparação dos 5 primeiros sábados. E aí novamente em 1927, né, na capela em Tui, na Espanha, Lúcia pergunta a Jesus como ela iria divulgar a devoção ao Imaculado Coração de Maria, se essa devoção estava encerrada dentro do segredo, né, que ela não podia contar. Então Jesus ele fala que tudo relacionado à devoção ao Imaculado Coração de Maria, que ela poderia divulgar, que ela poderia escrever, mas o resto não, o resto deveria ficar em oculto, que seria a visão, né, do inferno, do segredo, e aquela parte que eles veem, né, o Papa sendo morto com os religiosos, com os bispos. Então que essa parte fosse guardada. Então é isso, espero que possamos
nesse encontro de hoje, termos uma visão voltada, né, para tudo que está acontecendo neste mundo, possamos fazer um pequeno sacrifício, possamos rezar o texto. E eu também lendo, né, eu fazia antigamente muitos sacrifícios, né, eu tomava banho gelado, eu dormia no chão, muitas vezes eu me flagelava com fio. Aí muitos podem pensar assim: nossa, você era louco, você era doido, né? Mas aí, como que você era louco se Nossa Senhora vendo isso, a criança usando corda, uma criança de 10 anos, de 9, de 7, né? Então elas também eram loucas, né? Eram loucas porque pela salvação das almas que Nossa Senhora pediu. Nossa Senhora pediu isso. Então as crianças faziam, eu fiz, né? Mas hoje em dia eu não fiz mais, mas eu, diante dessa leitura assim, me deu uma vontade de voltar a fazer pequenos sacrifícios, né? Não precisa ser essas coisas muito extravagantes, pode ser coisas menores, que deixar de comer, né? É muito difícil hoje a gente deixar de tomar um café, deixar de almoçar, de jantar. Para mim é um sacrifício muito grande, até mesmo do que fazer outras coisas, é deixar de comer. Então que a gente possa, neste encontro, nos propormos a nos sacrificarmos pela conversão dos pecadores, pela salvação das almas e rezarmos o terço, né? Hoje eu já rezo o rosário todos os dias. Quando não rezo o rosário, pelo menos o terço, né? Rezo com a minha namorada o terço todos os dias. Então que nós possamos, né, fazer esse propósito e rezarmos o terço. E vamos, neste Pai Nosso, essa Ave Maria, pedir que Nossa Senhora de Fátima interceda pela nossa conversão, né, e nos dê força para vivermos tudo aquilo que ela pediu lá em Fátima, para que nós possamos viver hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.